Olá pessoal, Cássio Pantalhone aqui, professor da Inova Business School do Ecossistema Inova, autor do livro Humanamente Digital, IA Centrada no Humano. Este livro aqui, que vocês podem eventualmente, se interessarem, ler principalmente os 3 primeiros capítulos e alguns 2 capítulos mais ao final, que na minha opinião dão a pauta para aquilo que a gente chama da preocupação atual do humanismo digital, né? O que significa isso e como as aulas que eu ministro dentro do Ecossistema Inova se associam a este tema. Na verdade, a gente está vendo aí um grande boom da inteligência artificial, principalmente protagonizada esse boom está sendo protagonizado pela IA generativa, desde o surgimento do ChatGPT. Até aí nenhuma novidade, né? A gente viu logo que isto se tornou popular, a gente viu alguns ícones da indústria de tecnologia e também alguns ícones da intelectualidade mundial tecendo comentários e fazendo algumas suposições acerca do que significava a IA generativa, principalmente quando ela demonstra a capacidade de entender a linguagem humana e de conversar, interatuar com você de uma maneira tão simples, a ponto de não somente interpretar um texto, mas também de escrever um texto, né? E esses ícones, em algum momento, digamos assim, manifestaram suas suposições com um determinado nível de ênfase e, por que não dizer, de exagero, que hoje a gente já enxerga um pouco diferenciado, né? De maneira diferenciada. Por exemplo, o Yuval Harari se apressou em afirmar que o ChatGPT significava a decodificação, o breaking the code, como se diz no inglês, né? A decodificação, o hackeamento do sistema operacional do ser humano. De certo modo, o Yuval Harari, ele tem um pouco de razão nisto, mas não necessariamente o ChatGPT implica em comprometer, digamos assim, o que nós sabemos acerca da forma como usamos a linguagem e de como a linguagem opera em favor dos conceitos, das experiências e do storytelling. O ChatGPT, evidentemente, ele mimica, né, como a gente pode dizer, como um papagaio até certo ponto, mas além de um papagaio, né, ele mimica repetindo aquilo que ele aprende a partir das informações que decorrem das interações humanas dentro do meio digital e também com o próprio ChatGPT. Porém, o que ele faz é um cálculo de probabilidades, né? O tempo todo ele calcula a probabilidade de verde estar associado à palavra papagaio é bastante grande, assim como voar, assim como bico, assim como asas, né? Diferentemente dos seres humanos, a gente não faz apenas esse tipo de associação, as nossas associações são conteudísticas. E veja bem, o ChatGPT, ele gera conteúdo, mas quem compreende o conteúdo somos nós. Dito isso, a gente tem que entender o que significa uma IA centrada no humano e o que significa um humanismo digital a partir de 2 perspectivas que concorrem atualmente no mundo da tecnologia, né? Quando se fala de inteligência artificial. A primeira fala em uma inteligência de máquina, né? De que nós estamos concebendo uma inteligência de máquina que teria uma independência num determinado momento, uma independência, diga-se aqui, uma autonomia de praticar certas relações discursivas, comunicacionais, certo? Tangendo a ideia, né? A tangente da ideia de consciência ou senciência, né? Senciência seria uma coisa mais perceptiva e a consciência uma coisa mais introspectiva, né? Isto seriam os 2 aspectos, o aspecto desta abordagem do machine learning, da máquina inteligente e de que um dia ela vai ter uma super inteligência, enfim, né? A outra abordagem é uma abordagem que se diz pro-human AI, ou seja, uma IA que favorece o humano e que desempenha um papel
de nos dar maior capacidade de lidar com o mundo e economizar tempo, como toda a tecnologia que antes da IA ofereceu para nós, seres humanos. E eu sempre gosto de fazer aqui uma referência quando a gente olha esses dois prismas, né? Quando a gente olha esses dois prismas, de que é mais difícil a gente pensar numa Pro-Human AI como um viés, uma rota consistente, quando os interesses mundiais, sob o ponto de vista daquilo que gera interesse dos investidores e gera fundamentalmente interesse dos grandes empreendedores, digamos assim, flerta com uma ideia de controle, uma ideia de capacidade de ser o centro deste universo, desta nova sociedade, desta nova cultura que se estabelece a partir da IA. E veja, isso não é uma questão da gente estar desenvolvendo aqui uma contra-ideia ou querer ser um blocker para o desenvolvimento da IA. Muito pelo contrário, porque a gente tem que assumir que a IA é inevitável. A IA não é algo que nós podemos nos furtar de utilizar, porque seria a mesma coisa que a gente nós admitirmos que a roda seria algo que nós não usaríamos, ou que uma chave de fenda não seria utilizada, ou que uma tecnologia como o smartphone não seria utilizada. Toda tecnologia que decorre da criação humana, e porque o ser humano é um ser profundamente tecnológico, é a única espécie que tem a capacidade de atuar tecnologicamente no mundo, toda essa tecnologia que nós criamos, ela visa o quê? Visa minimizar os nossos esforços para atingir certos objetivos. É uma grande máquina do tempo que opera em favor da gente economizar este tempo para atingir objetivos, né? O que isso significa na prática, se a gente olhar para a história, né? Pensem no Paleolítico inferior, certo? Onde os seres humanos, de uma hora para outra, descobriram a pedra lascada, deixaram cair uma pedra sobre a outra, a pedra lasca, e a partir daí ele descobre que tem um instrumento de corte, e esse instrumento de corte é uma tecnologia que até então não era conhecida. Essa tecnologia permite que ele destrinche o animal, tire a pele de maneira organizada, de maneira planejada, inclusive para poder utilizar a pele sem que ela esteja rasgada pelo ato de utilizar os dentes para rasgar o animal, né? E dá ao ser humano aí a condição de sobreviver em outros tipos de condições, inclusive com o enfrentamento de invernos extremos e que permitiria o êxodo mundial do ser humano, né? Em terras mais distantes e terras mais frias. Sem falar em outras questões, né? Então vejam que essa tecnologia ele economiza tempo, porque antes eu levava muito tempo para destrinchar um animal, para comer a carne, eu tinha que, logo depois que eu comia a carne do animal, eu não podia preservar a carne, porque ela já estava impregnada das bactérias, da saliva, enfim, isso gerava o apodrecimento mais rápido. A tecnologia da pedra lascada foi fundamental. Da mesma forma, a IA cumpre este papel. Não há nenhuma diferença, sob o ponto de vista objetivo, da IA para a pedra lascada ou de outras tecnologias, como nós falamos antes. A diferença é o degrau tecnológico. Evidentemente que há aqui um degrau tecnológico muito mais profundo, muito mais alto e que dá aí um retorno fantástico. Mas a IA, ela promete muita coisa porque nossa imaginação dá para ela, concede a ela esses, digamos assim, estágios mais avançados, né? Ou seja, o ser humano é que dá para a IA o motor que ela precisa. Não somente os dados, que somos nós que alimentamos todo o território digital, com as nossas interações múltiplas em N canais de interação. Esses dados vão ser a origem do treinamento do algoritmo, mas também somos nós que escrevemos os algoritmos, né? E somos nós que fazemos uso daquilo que resulta dos algoritmos que operam sobre os dados. Aquele resultado, aquela probabilidade, aquela descrição, seja lá o que for, né, que é o resultado da IA, vai ser por nós analisados e será analisado desde um viés, desde um bias do qual todos nós estamos a priori imbuídos.
Para vocês terem uma ideia, são 188 bias identificados pela psicologia que estão aí disponíveis, vamos dizer assim, que estão instaurados na mente humana. Isso é que deve ser levado em consideração quando a gente olha para a questão da AI e olha para a questão humana como uma coevolução, uma coexistência não somente natural, como também serviu aos objetivos da própria AI e aos objetivos do homem, né? Talvez essa seja a primeira tecnologia que a gente pode dizer que a nossa contribuição recorrente é talvez a mais acentuada da história, né? Mas como eu disse, a IA promete muita coisa, mas a pergunta que nós temos que fazer o tempo todo é o quanto nós estamos deixando de entender o ser humano como centro desse processo e não o digital como centro. Porque há, sem dúvida alguma, esta tendência a dizer que a tecnologia digital se torna o centro das atenções e se torna, inclusive, o futuro. Não. O futuro não é a tecnologia, porque a tecnologia, per se, ela não traz nenhum benefício para qualquer ser humano. É necessário que um ser humano interaja com ela para tirar benefício dela. Uma chave de fenda só tem uso se eu fizer uso dela, né? Então, a gente tem que olhar sob esse ponto de vista, sob esse prisma, do quão importante é o papel do ser humano daqui para frente. Porque, veja, a gente fala de ambidestria, por exemplo, né? Essa capacidade de estar com um pé no presente e um pé no futuro. O pé de quem? É o pé do ser humano, efetivamente. Somos nós que temos que fazer este equilíbrio entre o presente e o futuro. Quando a gente fala de transformações de lideranças mais aprumadas com a ideia de uma sinergia entre diferentes agentes humanos para atingir determinados objetivos, ter uma ideologia, uma motivação, uma missão, um destino, né? Esse papel do líder, sob o ponto de vista de ser um líder que assume, sobretudo, que a inteligência compartilhada é maior do que as inteligências individuais, inclusive a sua, certo? Isso é uma característica que exige uma visão e uma centralização do entendimento das relações entre homem e máquina e entre homens e homens, homens e mulheres, mulheres e homens, enfim. Aqui, gênero, evidentemente, já está colocado num termo amplo e universal, né? Tem que entender que é aqui que reside o valor. O valor exige na capacidade da gente interagir e de atuar como a gente sempre atuou na história da humanidade. Onde residem alguns riscos aqui? Existem alguns riscos, existem alguns riscos vinculados à forma como nós nos deixamos tomar pela inteligência artificial. Por exemplo, na medida em que cada vez mais se anuncia a possibilidade de termos agentes virtuais que vão conversar com a gente o tempo todo e vão nos dar guidance, vão nos guiar ao longo da nossa jornada profissional ou seja profissional, pessoal, social, seja como for, né? Esta jornada que seria amparada por um personal assistant, um assistente digital com inteligência artificial, ela não convém necessariamente para a ideia de compartilhamento e de convívio, porque a IA pode se tornar uma bengala insubstituível na medida em que a gente vai preferir conversar com ela, que concorda com as nossas crenças e motivações, do que com uma pessoa que tem um pensamento crítico e que pode considerar algum argumento que a gente utiliza inadequado para uma determinada área ou assunto, né? Então, aqui, sem dúvida alguma, algo a gente tem que estar prestando atenção para não nos mantermos numa bolha, né? Como já a rede social vem propondo e oferecendo essa bolha para a gente de uma maneira da qual a gente passa horas e horas na tela sem se dar conta de que perdeu todo aquele tempo, né? Então, esses são alguns pontos importantes. Eu sempre gosto de fazer uma referência a este livro aqui, certo? The Promise of Artificial Intelligence,
Esse livro foi escrito pelo Brian Cantwell Smith, um cara absolutamente fantástico, professor da Cátedra de Filosofia e Neurocognição da Universidade do Canadá, de Toronto, né? Onde ele coloca uma coisa que é fundamental para a gente entender, de que o ser humano, diferentemente da IA, ele não lida com uma infinidade de dados para dar significado a um objeto no mundo, né? Uma criança, por exemplo, quando vê um gato pela primeira vez e a gente diz aquilo é um gato, ela vai entender que aquilo é um gato em qualquer outra situação. Ela não precisa analisar os pixels do fundo para destacar em relação aos pixels do objeto, do ente, gato, né? E outro ponto importante é que a gente manipula o mundo desde um ponto de vista do nosso jeito de aproximar-se do mundo, de nos aproximarmos do mundo. O que deveria ser entendido como uma expressão um pouco complexa na filosofia, que é o comprometimento ontológico. Nós estamos comprometidos ontologicamente com o mundo, ou seja, nós estamos comprometidos com a ideia de dar sentido ao mundo o tempo todo, mesmo quando um objeto não existe, a gente dá sentido para ele. Primeiro, porque a gente pode fazer isso representando este objeto a partir de outros objetos, o que decorre de uma inteligência relacional, uma capacidade associativa, onde a gente encontra atributos que são semelhantes, e com isso a gente dá sentido ao mundo. Esse é o comprometimento ontológico, né? Bom, enfim, eu não quero me alongar muito aqui, porque esse é simplesmente um primeiro highlight aí das aulas que a gente ministra aí dentro do ecossistema Inova, nas cadeiras de ambidestria, nas cadeiras de formação de conselheiros, os MBAs de liderança, enfim. E vai ser um grande prazer se eu tiver a oportunidade de encontrá-los em algum momento numa dessas disciplinas para a gente conversar muito mais profundamente sobre alguns dos temas que eu tateei aqui rapidamente, ok? Um grande abraço a todos e até mais.